Olá, meus amores, iniciando mais um vídeo aqui no canal, né? Hoje já acordei cedo, já fiz muita coisa. Isso aí vocês já sabem, né? Que quem é mãe e tem filhos, né, sabe que é uma correria, né? A gente acorda de manhã, tem que mandar pra escola, tem que dar café, tem que dar banho, tem que ajeitar tudo, né? E aí, meus amores, o que que acontece? Eu mandei as crianças para a escola, mas já busquei as crianças e elas estão arrumadas aqui, prontas, por quê? O Ravi, ele tem um exame para fazer hoje, que é um exame de fibri... Vou pegar aqui para poder mostrar para vocês. Falar, vamos embora. Qual que é o exame que ele vai fazer hoje? Fibronassolaringoscopia. Nome diferente, né? E aí, meus amores, o que que acontece? Ele vai fazer esse exame, pelo que eu entendi, acho que é tipo uma câmerazinha, né, que passa por dentro do nariz para verificar tudo lá dentro até na garganta. Eu acho que é isso, tá? Se eu tiver errado, me perdoem, mas é o que eu entendi. Porque o Ravi, gente, ele tem muita coisa assim, queixa assim com o nariz, sabe? Ele coça muito e eu fico com medo dele ter puxado, né, o Rafa e a família, né? Porque o Rafa tem problema com o nariz, já fez uma cirurgia no nariz, a mãe dele também, a Dani tem asma, eles faltam arrancar o nariz, meus amores, vocês não têm noção. Tem asma, né? Então vai fazer lá pra ver se tem alguma carninha, alguma coisa que esteja atrapalhando ali na respiração e tudo mais, né? Eu acredito que seja isso. Então a gente tá seguindo pra BH, porque essa consulta é lá em Belo Horizonte. Eu vou aproveitar que eu vou estar lá, vou tentar remarcar a eletrocefalograma que o Ravi perdeu, que tava passando mal. E vou tentar também a consulta que ele perdeu, que é neurologista lá de Belo Horizonte, que já acompanha ele. Eu não quero, meus amores, perder os atendimentos de Belo Horizonte. Então, nem que atende neuro lá e neuro aqui. Porque neurologista é muito difícil conseguir uma consulta e uma consulta é muito cara. Então, o que eu puder fazer para que ele tenha atendimento aqui e lá, eu vou fazer, né? Correr atrás de tudo. E é isso, a gente vai pra consulta e depois eu gravo mais pra vocês, tá bom? Então, meus amores, chegamos aqui, né, pra fazer o exame. O Ravi tá bem choroso, olha como é que ele tá bem agitado. E a gente tá aguardando chamar pra ele fazer esses exames, né? Nem gravei lá fora pra vocês, porque uma correria, meus amores, pra achar o local bem distante lá de casa. Rafael sabia mais ou menos de cabeça, mais ou menos onde era, e a gente viu, né, que nosso GPS parou de funcionar, mas graças a Deus chegamos aqui. Ele tá de jejum, por isso que ele tá agitado. Já fez o exame, meus amigos. Eu achei que colocava aquela fumacinha pra ele sedar, né? Mas não, faz com ele acordado, né? Aí colocou aquela mangueirinha assim com a câmera e foi apertando pra ir lá pra dentro pra ver, né? E com ele acordado e a gente segurando e ele muito agitado. Tá balançando as pernas, agitado. Aí, graças a Deus, já fiz. Aí, meus amores, a gente veio aqui em Belo Horizonte e veio aqui, ó, SEASC, Centro de Estudos e Atenção, tá vendo? Saúde da comunidade, professor, não. Tá vendo? Aqui que o Ravi fez o exame e agora a gente vai embora. Meu carrinho já tá ali, Rafa tá ali e a gente vai embora agora pra casa.
E é isso, meus amores, mais uma consulta concluída com sucesso, graças a Deus. Eu achei que a gente ia estar perto do Hospital da Criança para poder remarcar o eletro e o neurologista, mas aqui é totalmente ao contrário. Eu tô aqui no bairro Itapuã e esse atendimento que eu ia tentar remarcar é lá no centro de Belo Horizonte, bem pra lá. Então tô bem afastada, não sei se vai dar pra ir lá. Mas é isso, meus amores, o Ravizinho tá, pra você ver, tá sentindo gastura, tá coçando o nariz, né? Porque, como eu tentei falar lá em cima pra vocês e ele tava chorando, é como se fosse uma mangueirinha fininha, na ponta tem uma câmera. E eles vão enfiando e vai entrando, né? E vai vendo, né? Se tem obstrução, se tem queloide, acho que é queloide que fala. Se tem alguma coisa, obstrução no caminho, né? E aí eu pensei que sedava, que dava aquela fumacinha e sedava, porque ele é especial, ele fica muito agitado. Mas não, meus amores, foi eu, o doutor, mais uma ajudante lá. Ó, o que vai acalmar ele agora? Ou não. Ele tá tão irritadinho. Tenta dar ele. O que aconteceu? Não, amor, você colocou muito trem, tinha pouco. O que aconteceu? Não sei. Eu peguei o leite lá e coloquei. Mas é porque não era pra colocar o leite todo não, porque não tinha quantidade cheia. Não, tinha só. Deixa eu ver se o leite tá bom. Acabou de preparar. Tem uma vendinha aqui na frente. Aí o Rafael, tá bom. O que a mãe não faz? Tem uma vendinha aqui na frente, o Rafael foi lá com a mamadeira cheia d'água e pediu pra esquentar. Aí já virou o pozinho, chacoalhou. Pega o biscoito aí, dá o rabo. Tá tentando dar ele. Mas ele tá bem agitado. Olha pra você ver, meus amores, o resultado já saiu rapidinho, ó. Tá vendo? Assim que terminou de fazer, já saiu aqui. E tá grampeado, ó. Aí é pra levar pro médico analisar, sabe? E dar a resposta pra ele. É o barulho do carro, tá? Deixa eu tentar dar ele. Peraí, deixa eu tentar dar. Oi, meus amores, continuando o vídeo, né? Quem acompanhou aí viu, né, como foi o trajeto, né, até o exame do Ravi, até o hospital que fez o exame. E eu fiquei uns dias sem gravar, meus amores. Quem me acompanha no Instagram viu, né? Eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Não foi a primeira vez que aconteceu isso, tá? Já vem acontecendo já tem um tempinho.
E por conta disso e mais algumas coisas que eu tenho ficado desanimada de gravar. E assim, sem ânimo, entendeu? Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu nesse dia, tá? Não tô aqui pra poder desmerecer ninguém, pra poder falar mal de ninguém. Eu só vou falar pra vocês a verdade, o que aconteceu e por que eu fiquei daquele jeito, tá bom? Porque muita gente me cobrou sobre isso e vocês vão tirar dúvida. Quem me acompanha lá no Instagram vai saber, né? O dia que eu postei, não, eu tava dando crise de ansiedade fortíssima, chorando. Eu fiquei bem mal mesmo e postei uma foto lá e o pessoal, né, ficou preocupado. Então eu vou explicar pra vocês o que aconteceu nesse dia, tá, meus amores? Não vou explicar toda a situação, que não convém eu explicar isso agora. Quem sabe no futuro eu posso explicar pra vocês tudo certinho, mas eu vou explicar o que aconteceu de fato nesse dia, né? Quem me acompanhou aí viu que eu levei o Ravi pro exame pra ele fazer e que ele tava muito choroso no dia. E depois que ele fez o exame, ele ficou muito mais, né? E aí, meus amores, a gente indo embora pra casa, o Rafa decide fazer o retorno e ir lá no apartamento onde a gente morou, né? Pra quem não sabe, o apartamento é da minha sogra. E aí, meus amores, no caminho, eu falei com ele assim, você tá aí no apartamento? Eu acho que não seria bom, porque a Daniela tá tendo transtorno, né? Quem não sabe, a Daniela tem transtorno mental leve, né? E depois com essa mudança, com todas essas coisas assim, ela tem tido algumas crises, né? E de vez em quando ela dá algumas crises aqui que é muito difícil controlar, né? Inclusive eu vou contar pra vocês algo que aconteceu na escola, né? Que é uma dessas crises aí que ela dá assim, sabe? Eu fui na escola para resolver uma questão do Ravi, que me ligaram, né? Falando que o Ravi estava muito choroso, que não tinha almoçado. E aí eu fui na escola resolver. Só para vocês entenderem, numa semana e no início da outra semana, eu fui 4 vezes na escola por conta do Ravi. Por conta da bolsinha que encheu, por conta dele chorando. A bolsinha do Ravi enche de gases, né? E aí, como eles não mexem, eles me ligam, né? Ok, me ligar. Mas aí o que acontece? Onde eu tô, eu tenho que me virar e correr, né? Ir lá na escola. E aí eu resolvendo essa questão do Ravi. Aí na hora que eu tava indo embora, eu encontrei com a professora de apoio da Dani, que é a professora que fica na escola com a Daniela. E aí ela me mostrou um caderno da Dani, no qual a Dani tinha feito uma cartinha e escreveu lá, papai, você é chato, nojento, pororô, pororô, pororô. Não vou falar aqui o que mais ela escreveu, né? Mas aí, meus amores, eu olhei pra Dani assim, né, assustada. Eu falei assim, Dani, você não gosta do papai? Ela tava naquele momento dela de raiva, sabe? E ela lá pegou e tá assim, não! E ficou assim, parada. Aí eu assustei, eu falei, Dani, você não gosta do papai? Porque aqui em casa, meus amores, a Dani é igual pulga no Rafael. Ela fica colada nele, aonde ele vai, ele leva ela, sabe? E aí, eu falei com ela assim, papai comprou o gatinho que você queria, não foi? Aí ela, não queria gato. E com a cara assim, fechada. E tudo que eu falava, ela respondia, né? E aí a professora olhou pra mim assim, meio assustada. E aí eu falei assim, quer ver por que a Dani tá assim? Ô Dani, por que você tá com raiva do seu pai, minha filha? E aí ela foi e gritou, tudo culpa do meu pai. Foi por culpa dele, ele me tirou dos meus amigos. Eu queria estar em Belo Horizonte, não queria estar aqui, que não sei o quê. E começou a falar o que o coraçãozinho dela tá sentindo, né? E aí ela foi e saiu chorando, correndo. E aquilo a professora olhou pra mim assim, né? Eu falei assim, é por isso. Aí eu tentei explicar a ela mais ou menos ali o que estava acontecendo. Então, assim, tá acontecendo muito isso, né? Aí, voltando à história que eu tava falando pra vocês, isso aí é pra vocês entenderem. Isso é uma das questões que tá acontecendo. E a Dani tá sem psicóloga, sem acompanhamento, né, dos profissionais, né? Que acompanhavam ela lá em BH. Como a gente mudou, a gente tá na fila, aguardando chamar ela ainda. Já aconteceu várias outras coisas que a gente tem que ficar em cima, assim, controlando, olhando a situação, né? Da Dani sair da escola sem permissão, da Dani tentar abrir a porta e tentar ir embora, então já aconteceu, né?
Tem dia que ela tá mais calminha, mas tem dia que ela dá aquela crise. Mas aí, voltando ao assunto, falei com o Rafa, eu acho melhor não ir lá, né? Porque a Dani tá tendo esse transtorno, vai que ela começa a chorar e tal. Falei assim, não, eu vou lá rapidinho. E aí a gente foi. Chegou lá, entrou dentro do condomínio, nós estacionou o carro. Aí o Rafael falou comigo, fique aí que eu vou lá em cima rapidinho. E aí eu falei com ele assim, não vou ficar aqui embaixo não. O Ravi tava chorando muito que tinha feito o exame. Tava um sol, gente, um sol de lascar, como se diz, né? E dentro do carro tava muito quente. Aí eu peguei o Ravi e subi com o Rafa. Cumprimentamos a moça da portaria, né? E aí a gente subiu. Quando chegou perto do elevador, o Ravi já começou a bater palma, porque ele já reconheceu, porque ele nasceu ali. E aí a Dani já ficou meio assim, dando uns pulinhos, e a gente subiu o elevador. Aí chegou lá no corredor, a gente chegou próximo à porta, aí o Rafa pegou a chave, e quando girou a chave, não abria a porta. E aí quando a gente foi descobrir, cair em si, a chave da porta do apartamento tinha sido trocada. Então, naquele momento ali, eu fiquei chateada. Por quê, meus amores? Tinha sido dito para mim, né, e para o Rafa, que quando as crianças fossem fazer exame em BH, que quando tivesse algo em BH, que a gente poderia estar passando lá. Até porque o apartamento está fechado, está mobiliado, mas está fechado. Então, meus amores, o que aconteceu? Naquela hora, a Dani virou para mim e falou comigo assim, ô mãe, não pagaram a conta? Trancaram a porta porque não pagou? Aí eu olhei pra ela e falei assim, não, Dani, calma, a gente vai tentar ver o que aconteceu. Então a gente tinha acabado de subir, a gente desceu, a moça até estranhou, porque não deu tempo nem de entrar, né? E aí a gente desceu e eu fiquei com o coração muito apertado, sabe? Não por conta do apartamento, mas por conta dessa situação, né? E aí eu fui pro carro, o Rafael ficou meio assim, né? E aí ele começou a mandar mensagem. E aí eu também mandei mensagem para poder perguntar, né, o porquê, né, o que estava acontecendo, se a gente não ia mais ter acesso. E aí, depois de noite, né, a gente conversei com a responsável, né, do apartamento. E aí foi me informado que depois de uma briga que teve aí, no grupo lá, né, da família, que a gente não poderia mais entrar no AP. Entendeu? E isso foi o que foi informado pra mim. E aí eu fiquei muito chateada, porque se tivesse me falado antes, eu tinha evitado esse transtorno pelos meus filhos, entendeu? Eu não tinha ido lá. Entendeu? Aí foi isso que me deixou muito chateada. Entendeu? E aí a gente não pôde entrar, mas o outro irmão do Rafael teve acesso, entendeu? Eu sei que a gente mora aqui na casa e, tipo assim, a gente não pode ficar aqui e lá, né? A gente já mora aqui. Só que o Ravi, ele usa bolsa, se precisar de alguma coisa, né? A gente passava lá, entendeu? E aí eu fiquei muito chateada por algumas coisas que eu não vou mencionar aqui, né? Que não convém. E aí me deu uma crise de ansiedade fortíssima, misturada com outras coisas que tá acontecendo, que ainda eu não posso falar. Me deu uma crise fortíssima, meus amores, que eu comecei a dar crise de choro, comecei a ficar com falta de ar, comecei a ficar muito mal, parecia que eu ia morrer, meus amores. Dentro do meu peito, assim, começou, sabe? Eu comecei a sentir falta de ar e eu comecei a ficar chorando, entendeu? Então, assim, essas coisas todas que tá acontecendo tá me deixando com mal-estar, tá me deixando chateada. E eu preciso estar bem para poder cuidar dos meus filhos, eu preciso estar bem para poder seguir em frente, mas não tá sendo fácil, tá? Então, assim, foi por isso que eu fiquei chateada, né? E eu não tô tendo ânimo de gravar aqui, né, pra vocês. Envolve muita coisa, tá, meus amores? Não tô falando quem tá certo, quem tá errado, eu tô falando aqui no meu canal o que eu tô sentindo, tá? É claro que se eu vir cá e falar alguma coisa, o pessoal pode vir e dar a versão deles também, né? Então, assim, tá sendo bem complicado pra mim, tá? Vou falar pra vocês. Não tá sendo fácil.
E a gente vai pedindo Deus força pra seguir, pra continuar. Eu não gosto nem de falar, porque toda vez que eu falo eu começo a chorar. E Deus sabe todas as coisas, né? Eu tenho tentado aqui no YouTube, vocês sabem, mas essas coisas têm me deixado desanimada. O pessoal fica falando comigo, Vivi, grava todos os dias, faz isso, faz aquilo outro, mas é complicado, meus amores, pra mim. Tá sendo muito complicado. Eu gravar dentro de algo que não é meu, entendeu? Então tá sendo bem difícil. Como se diz assim, eu tô sobrevivendo, né? Então tem tirado a minha alegria, a minha paz. E eu vou pedindo Deus força. Eu agradeço muito o carinho de vocês, as mensagens, né? De apoio, né? Agradeço quem gosta de mim, da Dani, do Ravi. E agradeço também a compreensão de quem entende, né? Que as coisas aqui não tá muito legal pra mim ficar postando vídeo toda vez, né? Todo dia ou toda semana, né? Conforme as coisas forem ficando aqui melhores, aí eu vou tentando postar pra vocês. Então é isso, meus amores. Só pra explicar pra vocês, porque eu não continuei a gravar o restante do vídeo, né? E o pessoal, meus amores, são muito gente boa, né? Comigo, com meus filhos. Sempre nos ajudou. Só que quem não erra, né? Ninguém é perfeito. Então tem acontecido algumas coisas assim que tem chateado, entendeu? Então é isso. De maneira nenhuma eu tô vindo aqui pra poder denegrir a imagem de ninguém, pra tentar falar mal de ninguém. Como eu falei no início, eu só estou apenas relatando o que aconteceu, né? E é isso, meus amores. Eu peço a Deus força, que as coisas possam mudar, né? Possam tomar novos rumos e que a gente possa ser bem e ser feliz, né, meus amores? Né? E é isso aí. Então é isso, tá, meus amores? O Ravi tá dormindo, a Daninha tá ali na cozinha, deve estar no tablet. E é isso aí. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.